João no capítulo 13 e o versículo de número 2, o versículo de número 4 e o versículo de número 5. Quero ler aí 5, 6 versos da palavra. Os que encontraram por bondade, diz um amém. Amém. E acabando a ceia, versículo 4, e levantou-se da ceia. Repita comigo: e acabada a ceia, e levantou-se da ceia. Versículo 5 diz assim: depois ele pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com uma toalha com que estava cingido. Agora vira a página da tua Bíblia. Eu quero ler o verso de número 12, que diz assim: depois que lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa. Repita comigo: outra vez. Assentou-se na mesa. E disse-lhes: entendeis o-vos que eu tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizei: bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns, porque o que eu vos dei de exemplo, para que o que eu fiz, façais vós. Amém? Vamos orar? Senhor, graças nós te damos pelo privilégio de estar na tua casa, e queremos nesta oportunidade de render gratidão pela cruz, pela remissão dos nossos pecados. Agora, Senhor, nós vamos meditar na sua santa palavra. Abra os ouvidos espirituais da tua igreja, para que nós possamos entender qual é o teu querer, qual é a tua vontade. Senhor, eu sei que o horário está avançado, mas o Senhor pode segurar este povo aqui para ouvir um conselho da tua parte. E nesta noite, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor sirva esta igreja como uma refeição, mas que nesta oportunidade não seja um self-service, porque no self-service a gente coloca no prato aquilo que a gente gosta de degustar, aquilo que a gente gosta de comer, mas que nesta oportunidade seja um prato feito, porque no prato feito vem o cardápio do dia, e nós sabemos que o Senhor tem sustentabilidade para este teu filho e para tua filha, através da tua palavra. Eu te peço, Senhor, que neste momento que eu estiver ministrando, me dê graça, porque o pregador consegue levar a mensagem até o ouvido dos ouvintes, mas, Senhor, do ouvido ao coração é o Senhor Espírito Santo. Então venha fazer o teu querer e a tua vontade. É assim que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém? Toma o teu assento. Eu quero nesta oportunidade render gratidão ao nosso Deus por poder voltar a esta casa de oração e cooperar com os irmãos nesse 19º Congresso de Missões Ceifeiros da Última Hora. Nesta oportunidade eu quero saudar o pastor presidente deste campo, pastor Joedir. Deus abençoe, é uma alegria sempre vê-lo e cooperar. Deus seja louvado pela vida do pastor Samuel também, vice-presidente, e Deus continue sendo exaltado pela vida desses dois servos de Deus. Cumprimentando eles, eu saudo toda a diretoria aqui do campo de Ipaba, os diretores desta igreja. Quero agradecer a Deus também pela vida dos coordenadores do SEMES, que é a Secretaria de Missões, pastor Misael Rosa, pastor Evaldo Alves. Deus abençoe vocês de uma maneira toda especial. Queridos, nesta oportunidade quero agradecer a Deus pela vida do cantor. Deus
Deus abençoe, é uma alegria sempre vê-lo e ouvir a forma que Deus usa. Deus abençoe Daniel, seu filho, uma alegria revê-lo também. Deus abençoe. No Nordeste sempre a gente está junto lá. Eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso querido pastor Rinaldo, pastor Rinaldo de Ipatinga, uma alegria revê-lo, ele e sua esposa. Deus abençoe esta família. Presbítero irmão Carlos Lima, que é um amigo de longa data, desde a primeira vez que eu vim aqui no Vale do Aço, sempre tem me recepcionado e nós aprendemos a amar a sua casa. Deus seja louvado pela sua vida. Eu também sou grato a Deus pela vida do pastor Cláudio Calais, que é filho desta casa, né? E eu conheci a cidade de Ipaba há anos atrás através do Cláudio Calais. E Deus seja louvado, que é um jovem pastor, pregador da palavra, que Deus tem levantado nesta nação. Uma alegria sempre estar contigo, revendo e comunicando aquilo que Deus tem sinalizado através da Santa Escritura. Queridos, eu sei que a hora já é chegada. Se fosse lá em São Paulo, na igreja que eu sou pastor, os irmãos já estavam indo embora. Mas aqui tem um povo animado que quer ouvir a voz de Deus ainda. Amém? Eu só peço uma gentileza para vocês: não saia do teu lugar agora. Eu sou muito sistemático no texto e no momento da palavra. É um momento sagrado, é um momento que Deus pode mudar vidas aqui através da palavra. Então você, papai, segura o teu filho. Você que bebeu água, bebeu. Se não bebeu, espera que daqui a pouco você bebe. Vocês concordam comigo? Amém? Então, neste momento, olha para quem está do teu lado e diga assim: não fale agora comigo, porque Deus vai falar comigo. E se você estiver falando comigo, vai atrapalhar Deus falar comigo. Diga bem honestamente para ele e para ela e diga assim: eu prefiro agora ouvir a voz de Deus do que a tua voz. Amém? Queridos, como eu tenho algum material bíblico, mas ontem eu estava numa conferência no Goiás, em Séries, Goiás, e eu trouxe uma mala grande de livros, mas ontem eu vendi todos os livros lá. Só sobrou um, que é do pastor Rinaldo. Então amanhã o pastor Carlos Lima vai entregar para ele, tá? Está na mão do Carlos Lima. E eu não tenho nenhum material hoje, livros para vender, mas eu tenho aqui um mini curso de teologia. São 100 mensagens que Deus me emprestou. Eu digo que Deus me emprestou estas mensagens, que não são minhas mensagens. E isso daqui tem estudos bíblicos, mais de 120 horas de mensagens. Então você pode usar, é um pendrive, você pode usar lá na sua casa, no carro, no trabalho, e são mensagens que edificam. Nós temos aqui uma série que eu ministrei durante 2 anos no nosso Templo Sede, estudando Atos para mudar nossos atos. Eu tenho aqui uma série de mensagens que são 8 mensagens, o caminho da reconciliação, através da mini carta que é Filemon. Então, isso daqui você pode adquirir, está com os nossos irmãos ali no final do templo. Quantos vieram ouvir os conselhos da parte de Deus? Repita-se comigo: o pastor Reginaldo Ribeiro, ele é apenas um carteiro. Ele só veio entregar a carta. Mas ao mesmo tempo que eu vou receber minha carta, ele também vai receber a dele. Quantos querem ouvir a carta que Deus trouxe para nós lermos aqui esta noite? Queridos, entender o propósito de Deus não é para qualquer um. E hoje é um tema específico. E como eu não sou apenas um pregador itinerante, eu tenho sensibilidade de entender que este culto foi marcado para sensibilizar vidas, para fazer o ID. Então eu vim aqui neste propósito, falar de missões. E junto com este propósito, como eu sou um pregador que prego, ensino e prego, eu começo a analisar alguns jargões que você já ouviu na Assembleia de Deus, e nós não entendemos este propósito maior do Senhor, que é o ID do Senhor Jesus. E nós criamos um logo, uma marca, um jargão assembleiano dizendo: meus irmãos, missão se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram,
e com os R$2 ou 5 ou R$10 dos que contribuem por mês no Carneiro. E eu vim aqui te dizer que está tudo errado. Missão não dá para terceirizar. Missão é individual. É ide por todo mundo. É individual. Pastor, mas eu não posso ir para a África. Mas pode falar do amor de Jesus para a vizinha que mora do lado da tua casa. Pastor, eu não tenho condição de chegar no Peru. Ah, é? Então você pode falar do amor de Jesus na fila do banco, onde você está indo pagar a conta. Então missão não dá para terceirizar. Se você não fala do amor de Jesus, se você não presta o ide do Senhor Jesus, você precisa aceitar a Jesus de novo, porque não tem outra missão a não ser fazer missão. Não tem outra. O propósito de Deus é muito mais do que cantar. O propósito de Deus é muito mais do que uma preleção. O propósito de Deus é muito mais do que um ajuntamento como este. É diminuir a população do inferno e aumentar a população do céu. Esta é a maior missão da igreja. E nós não entendemos nada disso. Quer ver uma coisa que nos barra muito? Eu sou um adorador. É tão bonito falar isso, né? E nós achamos que o adorador é aquele que rege, aquele que canta, aquele que toca. E eu vim te dizer que a adoração é muito mais do que isso. Tem gente aqui que nunca cantou, é adorador de mão cheia. E tem gente que canta todo domingo aqui e nunca foi um adorador. Pergunta por quê? Porque a adoração quer dizer estar em sintonia no original. É estar em sintonia. Então não adianta você não estar em sintonia com a palavra e falar que é adorador. Tem alguém entendendo? Vocês não ficam olhando em mim não, senão eu vou achar que Deus já está me usando aqui. Então não adianta você não estar em sintonia e achar que é adorador. O adorador é aquele que anda em sintonia. Quem é que já teve rádio antigo? Diga um amém. Radião, motorrádio. Lembra quando ia pegar a rádio Marumbi, Carlos Lima? Você tinha que pôr bombril na ponta da antena. Hoje tem internet. Ficava virando o rádio para o lado de Camboriú, para Curitiba, Nova de Paz, lembra? E quando não entrava em sintonia, fazia o quê? Chiava. Então na igreja não tem outra opção. Ou está em sintonia. Aí na Bíblia nós temos vários modelos de adoração. Eu estou falando que nós não conseguimos entender o propósito. Porque o dia que a igreja entender o propósito, não vai ter para ninguém. Agora nós precisamos, numa semana de festa como essa, pelo menos estar consciente do propósito. Olhe para mim, que eu já vou entrar no texto, mas eu preciso preparar o coração de vocês nessa introdução. Na Bíblia tem um modelo de adoração. Na verdade tem vários modelos, mas eu vou pensar este modelo que é muito sucinto. A Bíblia conta a história no capítulo 6 de Isaías, que os serafins estavam voando acima dele. Para fazer o quê? Para adorar. Reparam que ele tinha 6 asas. Quantas asas? Com 2 cobriam? Com 2 cobriam? E com 2? Aqui já nasce um conceito que eu me arrepio de falar. Porque para adorar tem que estar coberto da cabeça. Então não dá para aparecer na adoração. Quem aparece na adoração não está em sintonia. O adorador tem que se apresentar, mas se apresentar da cabeça aos pés. É até difícil falar isso, né? Olha para quem está do teu lado aí e diga assim: como que você está se apresentando para adorar? Você quer que fale o teu nome? Você quer se apresentar? Porque o modelo de adoração tem que estar coberto da cabeça. E aí eles entram numa sintonia, olhando um para.
Então lá não tem ninguém maior do que ninguém. Lá é um olhando para... E eles entram numa sintonia dizendo: sabe quem é grande aqui? É por isso que a gente cobre todinho e nem aparece. É Ele. Então Ele é santo, santo, santo. Mas segura essa. Eles tinham quantas asas? Com duas cobriam? Com duas cobriam? E com duas? Movimento, trabalho. Repita comigo: com 4 asas eles dão o modelo da adoração, e com 2 asas eles trabalham. Repita comigo: é trabalho. Num culto tem que ter mais asa para adorar ou para trabalhar? E aí? Olha o modelo deles. Com 2 asas eles? Não. Com 2 asas eles trabalhavam. Não falei que é trabalho? Está um exercício. Então, se com 2 asas eles trabalham, eles usam quantas asas para adorar? Se você tivesse 6 asas, você usava quantas para adorar? Deu para pegar? Tem gente, irmão, que passa o culto inteiro. O trabalho faz parte do culto? Faz. Mas tem que mais apresentar o que no culto? Adoração do que trabalho. Tem gente que conversa o culto inteiro. Adiantou ele vir para o culto? Tem gente que anda o culto inteiro. Adiantou ele vir para o culto? Tem gente que se apresenta o culto inteiro. Adiantou ele vir para o culto? Deus está dizendo: o modelo da adoração é mais adoração do que trabalho. É mais adoração do que trabalho. Trabalho faz parte, mas adoração é o essencial. Pergunta para quem está do teu lado: no culto você está mais trabalhando ou está mais adorando? Agora tem um detalhe, pastor. Os nossos obreiros, eu falo isso que eu sou pastor presidente, estão trabalhando muito, e glória a Deus, mas estão esquecendo muito de adorar. Mas pergunta por que eles estão mostrando trabalho? Porque eles querem se destacar. Eles querem ter oportunidades. E Deus está dizendo: não. Enquanto vocês adoram demais, se preocupa com a adoração, que eu preocupo com a posição. Se preocupa com a adoração, que eu preocupo com a posição. A Bíblia diz que os serafins voavam acima. Que negócio é esse? Vocês lembram quem quis subir acima dele? O querubim. E na classificação angelical é os grandão. E Deus expulsou. Agora o pequenininho, Deus diz: vai. Sobe. Mas tem que cobrir o rosto. Porque nem o adorador vê Deus de cima para baixo. Todo adorador só vê Deus de baixo para cima. A glória ainda é dele, o poder ainda é dele. Se preocupa com a adoração, que Deus prepara a posição. Se preocupa com a adoração, que Deus te coloca na posição. Até aqui vocês entenderam? Mas não é nada disso que eu vou pregar. Só estou fazendo vocês entender que é difícil entender o propósito. Jesus veio na terra, trabalhou 3 anos e meio, trabalhou na contramão da lógica, foi o maior missionário, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele veio cumprir uma missão, e ele veio de uma forma pequena, mas a Bíblia diz que o menino crescia. Até o nascimento de Jesus foi algo espetacular. Pergunta por quê? Porque quando o anjo visita a casa da irmã Maria e diz: bendita és tu entre as mulheres, você vai ser portadora do maior missionário de todos os tempos. E ele vai começar e encerrar o seu ministério mostrando a arte de fazer missões. E aí ele está dentro do período uterino da mãe dele. A bênção foi estabelecida.
Se eu olhasse para Maria e dizer: Maria, você aceitou? Aceitei. Mas vai corroer os teus dias. Você vai andar na contramão da lógica. Parece que eu estou vendo ela dizendo: eu quero que cumpra-se em mim o teu querer. Maria, ele vai bagunçar com a tua vida. É isso que ele está tentando dizer. Você vai chegar no vilarejo onde você mora. É um vilarejo de mais de 2000 anos atrás. Eu estou contando essa história. E todo mundo vai olhar para você e vai dizer: olha, ficou grávida. Ele vai bagunçar com a tua vida. Vai ser pesado para você. Mas ela olha e diz: cumpra-se em mim o teu querer. Maria, ele vai apertar as coisas. Vai ser difícil o teu andar a partir de hoje. Não vai ser você mais que manda em você. Você vai correr de um lado para o outro. Uma espada, Maria, vai ultrapassar a tua alma. Mas ela diz: cumpra-se em mim o teu. É tão bonito isso que o texto diz assim. Quando ela diz: cumpra-se em mim o teu querer, o anjo diz assim, ó. E o anjo, o texto, ausentou-se dela. Trocando em miúdo. Não precisa ficar falando para ela: Maria, vai fazer a obra, Deus vai te abençoar. Ô Maria, se eu fosse você, ó, você já está nesse ponto mesmo, por que você não investe na obra? Não, o anjo está dizendo assim: ela já está convencida que Deus a escolheu para um propósito. Maria inicia o ministério. Ela vai fazer uma visita na casa da prima Isabel, lembra? Lá nas montanhas. E quando a criança da irmã Isabel, que estava de 6 meses de gestação, no ventre da prima, a irmã Maria chega e diz: Shalom e Adonai. A criança que estava no ventre da irmã Isabel, lembra o texto? Fez o quê? Saltou. Aquilo não foi salto, gente. Aquilo foi João Batista dando um jeito de dobrar o joelho dentro do período uterino da mãe dele. Porque depois o próprio João escreve no 3:30: é necessário que eu diminua e que ele apareça. O menino vai crescendo, é fruto da obra E quando o menino nasce, todos conhecem a história. São avisados os reis, os príncipes, e eles vieram da onde? Oriente. Ninguém de perto ajudou, mas o projeto nasceu. Repita comigo: o projeto nasceu. Quem vai patrocinar o projeto? O projeto é de quem? De Deus. Se é de Deus, os de perto não contribuem, não investe. Deus levanta gente do Oriente, Deus levanta gente de longe e diz: o projeto é de Deus, e o projeto não vai parar porque os de Nazaré não querem investir. O projeto vai continuar porque é. O menino cresce. Todos conhecem a história. Ele dá aulas de obra missionária. Ele evangeliza. Ele fica com pecadores. Ele assenta com publicanos e fariseus. Ele ensina o caminho. Ele evangeliza. Um dia ele dá uma lição de vida para os seus primeiros discípulos. Pergunta qual é? Ele diz: a partir de hoje vocês vão ser pescadores de... Pergunta: qual a diferença de pescar homem e peixe? Não, animado. Não, dá um grito que eu vou responder. Qual a diferença? É que pescador de peixe pega o peixe vivo para fazer o quê? Para matar. Mas pescador de homens pega morto,
no pecado, na prostituição, no lamaçal, para dar vida. Tem gente que está achando que é pescador de peixe ainda, não praga mais aqui, vai morrer na minha mão. Quem é você, rapaz? Jesus te chamou para ser pescador de homem. Você não pode matar ninguém, você foi chamado para dar. Jesus vem dando lições. Jesus mostrou que é amante de santidade, de pureza, no começo, no meio e no final do ministério. Ele nasce e a sua mãe era virgem. No meio do ministério ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, o jumentinho era virgem. E no final do ministério ele foi sepultado e o sepulcro era... Ele está dizendo nas entrelinhas, dá para ser santo, dá para ser puro, dá para ser crente. Quem está entendendo? Ele vai mostrando no ministério. Mas ele tem 3 anos e meio apenas. Quantos anos? Ele tem que deixar pronto um grupo de discípulos que possa exercer aquilo que ele ensinou. Ele vai dando nas entrelinhas. É que a gente só lê o texto, não medita. Ele só faz 3 ressurreições. Quantas ressurreições? 3. Ele ressuscita o filho da viúva de Naim na beira do caminho. Ele ressuscita a filha de Jairo dentro de casa. E ele ressuscita Lázaro, que já tinha enterrado, cheirava mal há 4. Ele está dizendo, isso aqui é morte espiritual. Tem uns que estão morrendo dentro de casa, tem uns que estão morrendo na beira do caminho, e tem uns que o diabo já disse, não tem mais jeito, já cheira mal. Mas Jesus ressuscita quem morreu na beira do caminho, Jesus ressuscita quem morreu dentro de casa, e Jesus também ressuscita até quem já cheira mal. Ele vai finalizar o ministério terreno. Eu não tenho tempo de falar mais. Quem entendeu está aqui, diga amém. E agora ele vai dar o último sermão. Ele vai colocar o pingo no i. E eu fico pensando, qual seria o último sermão meu, se eu soubesse? Qual seria o último sermão nosso? A grandeza de uma vida não é o fato de você fazer alguma coisa, mas é entender o propósito. Um filósofo escreveu que no dia da minha morte, que eu me lembre e eu possa fazer a única coisa. E aí perguntaram para ele, qual que é a única coisa que você quer fazer no dia da tua morte? É morrer. Que todos os propósitos ontem eu posso estar estabelecido sobre a minha vida. Esta é a grandeza de viver, é cumprir o seu propósito. Se eu perguntasse para Maria, Maria não é peso? Ela dizia, não, é privilégio. Porque quando a gente entende o propósito, não é peso, é privilégio. Eu estive a semana passada na selva boliviana visitando os nossos missionários, e quando eu cheguei no meio daquela selva, vi um casal de jovem. Uma irmã deixou a contabilidade, trabalhava no escritório e tem 9 anos que está doando a vida na selva. E eu olhei aquela situação, eu olhei a casa onde eles moram, a Brasilinha, que eles fazem a obra no meio da selva, e falei, isso aqui não choca vocês? Ela deu um sorriso e disse, não, isso aqui é a maior alegria nossa, porque está dentro do propósito, não pesa, é privilégio entender este propósito. Quem está entendendo esta mensagem? Jesus está ministrando o último sermão da ceia. E Ele não quer ensinar este sermão com palavras. Ele quer dar um sermão de
atitude. E ele prepara a última ceia. Olha os detalhes. Ele coloca 12 lugares. E está todo mundo em volta daquela mesa. E de repente ele toma uma decisão. E levantou-se da mesa. Repita assim comigo. E acabando a ceia, e levantou-se da ceia. A primeira coisa que eu quero entender aqui nesse texto que a gente leu é que estar na mesa é bom. Sim ou não? Mas mesa não é cama. Estar na mesa é bom, mas não faça desta mesa a sua cama. Tem gente que vem para o culto, aceita Cristo, senta no banco e acha que já fez o seu deverzinho de casa. É muito mais do que mesa. O segredo não é só ceiar, o segredo é estar em levantar desta mesa. Mas há um conforto na mesa. Eu não quero levantar da mesa. Levantar da mesa não é para mim. Mas esta noite Deus está nos constrangendo. Até quando você vai ficar em volta dessa mesa? E não falta alimento nessa mesa. É uma semana de pregadores, gente. A mesa está farta. A gente tem ensinos teológicos. A gente tem o YouTube. Eu lembro, Clalais, quando eu comecei a pregar os primeiros rabiscos meus, sabe o que era? Uma Bíblia, primeiro lançamento que o meu pai comprou, pentecostal, capa dura. Quem lembra a primeira edição? E era aquela Bíblia com a caneta Bic e folha de pão. Hoje tem seminários. A mesa está farta, tem comida boa. O problema nosso não é comida. O problema dessa geração é a obesidade espiritual. Nós não queremos levantar da mesa, mas esta noite Deus nos trouxe aqui no 19º Congresso de Missões Ibaba para dizer: está na hora de levantar da mesa. Está na hora. Dá uma cutucada em quem está do teu lado aí para acordar ele ou ela, porque hoje é dia de quinta-feira, dia de trampo. Mas você vai olhar para ela ou para ele aí e vai dizer assim: a mesa não é cama. Está na hora de levantar desta mesa. E acabando a ceia, e levantou-se da ceia. Até quando essa geração vai ficar em volta desta mesa, achando defeito em diretoria de igreja, achando defeito em círculo de oração, achando defeito no A, no B, no C? Deus não nos chamou para ser juízes. Deus nos chamou para levantar desta mesa. Deus tem uma missão, meu filho. Deus não te chamou para ser apenas um engomadinho, uma engomadinha de Jeová. Deus te chamou para levantar. Tem alguém entendendo? Tem alguém entendendo? Tem alguém entendendo? E acabando a ceia, levantou-se da mesa. E agora ele vai fazer algo que me constrange. Tem 12 caras na mesa. Quantos? E a Bíblia diz que ele levanta e começa a tirar as suas vestes. Ele pega uma bacia com água. Ele tem agora uma toalha. E enche esta bacia de água. E vai descer aos pés dos discípulos. Isso me constrange. Porque a semana pascual, ele está de linho. Como um bom judeu, é a melhor roupa. Mas ele tira as suas
ele renuncia. E agora ele tira o olhar da mesa e coloca o olhar nos pés dos discípulos. Meu Deus. E ele vai agora lavar os pés dos discípulos. Meu Deus. Ele vai lavar os pés dos discípulos. Evangelho que não produz renúncia, evangelho que não nos despe, tira alguma coisa de nós, não é evangelho. Evangelho tem que ter perdas, evangelho tem que ter crises. Há uns pregadorzinhos aí pregando sobre uma teologia liberal, dizendo Deus vai te dar, Deus vai fazer. É mentira, Deus já fez. É eu que não entendi o propósito. É um tal de receba, toma, vai chegar a tua bênção. Para de entrar nesses engodos. Trabalho é renúncia. Vida com Deus é negue-se a si mesmo. Vida. Só existe duas promessas que Jesus fez. Quantas promessas? E ninguém quer pregar mais. O povo quer, vou te colocar por cima. Lembra dos nossos hinos? É assim ou não é? Criaram até um hino agora, pastor. Esqueci o nome. Ivonaldo. Olha o hino que criaram. O senhor já ouviu? Quem sabe alguém cantar? Ainda bem que o senhor canta os antigos. A prova acabou, a luta foi embora. Esse hino é antibíblico. Esse hino eu proibi de cantar lá em Jabuticabal. Só pode cantar esse hino em culto fúnebre de crente fiel. Tem alguém aí? Não quer mais renúncia. A profecia boa é: Deus vai te colocar por cima. Você sabia que essa profecia do diabo é que os pregadores estão pegando coisa do diabo e querendo passar para a igreja? O único que levou Jesus em cima do monte foi o único que colocou gente por cima foi o diabo. Tem gente lá em cima achando que foi Deus que colocou. Tem alguém aí? O Davi ensina os irmãos de Paba. Está na prova da Vitor. Está passando pelo vale do. E aí, como é que está? Você vai ser exaltado? Não. Porque eu elevo os meus olhos para os montes. Mas você não está lá. Mas meus olhos estão. Há uma promessa. Há uma promessa. Haverá um dia que o choro vai calar, a lágrima vai secar. Quem está entendendo a palavra? Vamos voltar para o texto. Quer que eu falo sobre as duas promessas que Jesus fez e ninguém está pregando? Se você quiser, diga amém. A primeira promessa: no mundo tereis aflições. Não precisa nem dar glória agora, irmão. Vai quebrar a ética que todo mundo está pregando. Mas eu amo esse silêncio, porque na minha terra diz que quem cala é o momento que mais Deus fala agora. Tem hora que muito barulho é distanciamento da carapuça servir. Tem alguém entendendo? Diga amém. Esta promessa que Jesus fez: no mundo tereis aflições. Aí diminuiu tudo. Mas eu vou falar, segunda vai dar uma animadinha. Mas estarei convosco todos os dias. No dia de luta eu estou contigo. No dia de alegria eu estarei contigo. No dia que você entende tudo, eu estou do teu lado. No dia que você não entende, eu estou do teu lado.
O dia que você estiver sorrindo, eu estou contigo. O dia da lágrima, eu estou contigo também. O dia da adversidade, eu estou contigo. O dia da bonança, eu estou contigo. Agora vai chegar um dia. Este dia eu estou aguardando. Este dia eu estou aguardando. Lá não vai ter mais lágrima. Lá não vai ter mais lágrima. Repita comigo: renúncia. Diga: evangelho é renúncia. Eu estou pregando para uma geração jovem aqui. Eu tenho 2 filhos jovens. Eu tenho um filho de 21 anos e um de 15. Moça, rapaz, se não produzir renúncia ao evangelho, você não está apto para seguir o teu Jesus. É renúncia. Não pode isso, não pode. Não pode aquilo, não pode. É assim mesmo, desse jeito. A única coisa que você pode ir andando nesse caminho é ir para o céu. É passar a eternidade sem estar no lago de fogo. É cantar com os serafins e os querubins. Aleluia, quem está entendendo? Eu tenho mais uma lição, mas já é 10 horas. Vocês querem que pare ou continua? Pergunta: qual a terceira lição? É que ele vai lavar os pés dos discípulos. A bacia está cheia de? A bacia está cheia de? Os pés dos discípulos estavam como? Estavam o quê? Dá um grito. Então Jesus agora desce para lavar os pés dos discípulos que estavam sujos. Aqui é um exemplo. Esses discípulos foram bebezinhos um dia, sim ou não? Nasceram numa maternidade um dia, sim ou não? Quando uma criança nasce com o pé sujo? Não? Não. Pé limpinho, sim ou não? Uma criança está com o pezinho limpo. É ou não é? Pé limpo. Alguém, o menino nasceu já com o pé sujo de lama. Nasce assim? Olha, vai ter que lavar o pé agora porque está sujinho de lama. Nasce sujo o pé de lama? Se os discípulos tiveram que lavar os pés porque os deles estavam, então aqui nasce uma vertente, Calais. Anota essa. Deus quer usar você para lavar os pés dos outros. Pergunta por quê? Porque os pés da humanidade não estão da forma original. Os pés daqueles que estão lá no bar agora está sujo. Dos que estão lá no tráfico agora está com os pés sujos. Então a missão da igreja é pegar os pés dele e dizer: vou voltar a dar nova identidade para você, porque você não nasceu com os pés assim. Você não nasceu com os pés assim. Quem está entendendo? A missão da igreja é muito mais do que a gente imagina. É dar liberdade para os pés sujos voltar ao seu estado original. Cadê as bacias com água aqui? Cadê as bacias com água aqui? Cadê? Eu quero ver bacia. É espiritual isso. Aleluia. É por isso que o diabo não gosta de você. É que você tem bacia e água, tem toalha. Eu tenho uma profecia para entregar aqui hoje. É do céu ela. Quer receber? Eu não vou profetizar que Deus vai mudar a tua vida. Não vou profetizar que Deus vai fazer um milagre. O milagre já fez, é que você que não viu. Eu só tenho uma profecia hoje. Quer que entregue ou deixa quieto? Não, só que você dá um grito. Entrega ou deixa quieto? Eu profetizo que não vai faltar água na sua bacia. Não vai faltar água na bacia de crentes aqui em Ipaba. Não vai faltar toalha suja
Alguém vai entrar dia de domingo por esse corredor dizendo: eu consegui lavar o pé dessa família, eu consegui trazer este. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Cadê os lavadores de pé? Há uma geração de bacia vazia que se preocupa só com o seu umbigo, que os nossos hinos estão sendo cantados. Entra na minha casa e na do vizinho. A do vizinho se der tempo. Não, a tua vida é para você lavar pé, lavar os pés, lavar os pés. Eu estou sentindo a palavra, quem está entendendo? Levanta a tua mão, levanta. Eu sei quando eu ensino, eu sei quando eu prego, mas eu recebo também quando eu profetizo. Deus está enchendo bacias de água hoje, bacias de água hoje. Só quem está entendendo, só quem está entendendo. Por bondade de Deus eu fui criado dentro da igreja. Nunca fumei um cigarro, nunca bebi um copo de cachaça. Mas Deus me chamou desde novinho. E eu sou envolvido com a obra social. E não dá. Todos os dias eu recebo uma mensagem de alguém. Hoje eu estava no hotel, um pastor de Portugal me ligou. Pastor Benedito. E disse: pastor Reginaldo, eu preciso da tua ajuda, eu estou aqui em Portugal, o meu sobrinho está nas drogas, tem como você dar uma força? Eu falei: tem, vamos encaminhar ele para a clínica. Mas sabe, os pastores desta nova geração chegam a dizer para mim: casa de recuperação não dá lucro. Cuidado, pé sujo não dá ibope. É porque a bacia deles estão vazias. As toalhas deles estão cheirando a naftalina, Calais, de tão nova que não usa faz anos. Mas Deus está despertando esta igreja. Há 2 anos atrás eu entrei numa casa de limpeza, produtos de limpeza. Eu estava na sede, o irmão falou: pastor, o tesoureiro não chegou ainda, a gente precisa dos produtos para começar a faxina. Falei: eu estou indo lá na casa, na Rui Barbosa, Limpe Bem chama. Quando eu estacionei o carro, quando eu abri a porta, um cidadão, todo barbudo, todo moribundo, disse assim: ó, paga uma quentinha para mim. Eu falei: cara, é 9 horas da manhã, você vai comer agora? Ele: eu estou com fome. Eu falei: você quer comer mesmo? Ele: quero. Eu falei: olha aqui para mim. Eu arranquei 20 reais do bolso. Eu tenho 20 reais aqui. Você quer os 20 reais ou você quer uma mudança de vida? Eu falei: não fala, eu vou pegar os produtos aqui dentro da loja. Quando eu voltar, você tem que dar a resposta. Se você acha que 20 reais muda a tua vida, eu estou com os vintão. Agora, se você quiser uma mudança radical de vida, eu vou te ajudar. Eu entrei para a loja dizendo: Deus, potestade do inferno, caia por terra da vida desse jovem. Um jovem bonito, saudável, de 29 para 30 anos. Liberta ele agora. Liberta ele agora, Satanás. E fui nos corredores clamando. E eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio quando aquela irmã Maria propôs orar para Pedro. Lembra? Ela estava na casa dela. Pedro estava preso. Mas a Bíblia diz que enquanto eles oravam lá, aleluia, Pedro não estava liberto ainda. Mas olha o texto de Atos 12. As cadeias caíram das mãos. Não está liberto ainda, mas as cadeias já estão caindo. As cadeias já estão caindo. Pastor, eu não estou vendo meu filho aqui ainda. Continua orando, continua orando. Ele pode não estar livre ainda, mas as cadeias já estão caindo. As cadeias. Fui orando.
Comprei, assinei a nota. Estou vindo com a caixa. Ele já abriu a porta para mim. Falei, aí, quer os vintão ou oportunidade? Quero a oportunidade. O céu ganhou mais uma alma. E eu acho lindo o texto de Lucas 15:10, que há alegria diante dos anjos quando um pecador se... Irmão, não está alegria diante de Deus. Vocês já repararam o texto? Está alegria diante dos... Pergunta por quê? Porque o coral foi desqualificado, perdeu uma parte, lembra? Então quando um pecador se arrepende, um anjo dá uma cutucada no outro e diz, mais um para o coral, mais um para o coral, mais um para o coral, mais um para o coral. Você tem água na tua bacia, Deus vai te levantar, Deus vai te levantar. Não precisa ser pregador, não precisa ser cantor, não precisa ter desculpa dizendo, não dá para mim ir. Dá para fazer alguma coisa. Você só precisa usar a água que tem na bacia. Aquele moço jovem foi para a igreja, deram um banho nele, colocou roupas, levamos para a clínica, ficou 8 meses lá. Voltou obreiro. Aleluia. Foi trabalhar na igreja como caseiro, fazendo a obra ali, zelando da igreja, cuidando da igreja, limpando a igreja. E agora vai casar com uma serva de Deus. Sabe por quê? Não é porque eu preguei bonito, não precisei pregar. Eu precisei de água na bacia. Água na bacia. Ai, eu estou arrepiado aqui esta noite. Deus está derramando água na tua... Tem água em Ibaba. Deus está enchendo as bacias de água. Eu encerro, que a hora já foi. Eu estava viajando com os meus 2 filhos, agora no começo do ano, indo para nossa chacrazinha. E eu falei assim para eles, olha, o dia que eu morrer, eu quero que vocês façam um favor para mim. O que, pai? Eu não quero ser chamado de grande pregador, que tem muito pregador maior do que eu. Aí o mais novo sempre é indagador. Pai, mas o senhor não quer ser chamado mais do que? Eu não quero ser chamado de um grande administrador, porque evangelho é muito mais do que administrar. Eu não quero em volta do caixão, nessa catedral. A igreja que a gente dirige é uma catedral. Eu não quero todo mundo aqui dizendo, olha, era pastor de uma grande igreja. Eu não quero ser chamado de pastor de uma grande igreja. Ele falou, o que o senhor quer? Eu falei, eu quero que em volta deste caixão, dezenas, centenas de vidas possam olhar em um só som e dizer, aqui está um lavador de pés. Há uma presença de Deus que começa a fluir. Deus começa a tocar na carne. Deus começa a tocar na tua corrente sanguínea. Deus começa a tocar nos teus ossos esta noite. Deus está levantando uma geração de lavadores de pés. Esse negócio que o avivamento está chegando, para com isso, rapaz. O avivamento já chegou em Atos 2. Deus quer uma geração de lavadores de pés. Quem é o primeiro? Quem é o primeiro? Quem é o primeiro? Quem é o primeiro? A cereja do bolo agora. E acabando de lavar os, voltou a sentar na... Se fosse você, o que você faria? Um olha para o outro e não tem reação. Lembra?
E não é a primeira vez que Jesus faz isso. Eles não entenderam. Se eu tivesse lá, eu ia dizer: não, agora é minha vez de lavar os pés dele. Mas ele assentou na mesa e ninguém lavou os seus. Ele disse: vocês entenderam o que eu fiz? Não é a primeira vez que Jesus faz isso. Jesus um dia olhou para ele e disse: eu entrei aqui, vocês não me deram o ósculo santo e nem lavou os meus pés. Vocês não entenderam o que é o reino. É isso que o inimigo quer colocar na tua mente. Você lavou os pés de todo mundo e ninguém lavou os seus pés. E aí na mesa tem um cabra que o Calais escreveu com maestria a história dele. Qual é o nome dele? E a gente coloca tudo em Judas. Tá vendo? Eu não faço mais isso porque tem um Judas. Aí a esposa da gente fala assim: ó, vai fazer de novo, vai pagar o aluguel de novo para esse obreiro, vai ser traído de novo, vai lavar os pés de novo. É que o diabo não te explicou, Satanás, que há 5 dias antes desse episódio, Jesus vai entrando em Betânia e não tem água naquela bacia, tem nardo puro, não tem toalha. Ela vai secar os pés do mestre com os seus cabelos. Jesus está dizendo: vai lavando os pés, que eu estou levantando alguém para lavar os teus. Vai lavando, vai lavando, vai lavando, vai lavando. Quem está entendendo? Quem está entendendo esta mensagem? Coloca sobre os pés, coloca sobre os pés. Deus está levantando alguém. O diabo quer soprar nos nossos ouvidos: para de lavar os pés dos outros, porque ninguém lava os seus. Hoje ele perdeu mais uma. Deus está levantando uma pessoa, e não é aguinha, não, é nardo, é especiaria. Eu estou sentindo que Deus está levantando alguém. Eu sou fruto da obra missionária. Aos 20 anos de idade eu fui para o campo missionário. Os meus pais, comerciantes prósperos, Calais conhece, olhou para mim e disse assim: meu filho, vamos fazer um almoço domingo, que é o último domingo que você está aqui. Isso, pai, vou fazer um churrasco. Falei: olha que alegria, meu pai está feliz que eu vou fazer a obra missionária. E quando está todo mundo reunido, o meu pai olha para mim e diz: para com esse negócio besta de fazer obra missionária, tira da cabeça. Eu falei: papai, se tivesse na cabeça eu tirava, mas já desceu para o coração. Com o menino recém-nascido, Felipe, recém-nascido, Calais, fomos para uma cidadezinha de 4.500 habitantes, no meio do sertão, que não tinha asfalto para chegar, era 30 quilômetros de terra, quando era verão, poeira, quando era época de chuva, lama. E eu ficava olhando para aquele menino meu, dizendo: ele não foi, Deus chamou o pai e a mãe, mas o filho entrou no pacote. E eu sempre orava: Deus abençoe esse menino,
Deus recompensa esse menino. Deus, enquanto eu estou cuidando dos pés dos outros, cuida dos pés dele. Quem crê que Deus é assim? O menino foi crescendo, e um dia não tinha nem fralda para colocar nele. Minha esposa lavando as fraldinhas de pano. Mas eu entreguei uma profecia para ele, lá no campo missionário: Felipe, você vai ser doutor um dia. Deus não fica devendo nada para ninguém, meu filho. Felipe, quando você tiver a idade de 15 anos, eu vou levar você para batizar lá no Rio Jordão, onde Jesus foi batizado. Você crê que o papai do céu faz isso? O menininho novinho, não entendia nada, mas eu liberei uma palavra profética. Com 15 anos de idade, está indo eu e minha família para onde? Israel. Aleluia. O Felipe foi batizado no Jordão. Eu entreguei a primeira ceia para o meu filho lá no Getsemane. Deus é fiel ou não? O Felipe foi estudando, com 17 anos prestou vestibular, foi fazer uma faculdade. Deus abriu as portas, medicina. Os filhos dos meus irmãos, comerciantes, não conseguiram até ontem. Mas o filho do missionário, o segredo é lavar os pés dos outros. Quando eu estou saindo de mudança, eu volto o testemunho, porque isso aqui é muito crucial, pastor. Estou saindo, pastora, de casa. Eu falei, minha mãe ajuda tanto a obra missionária, ela patrocina os Gideões missionários, ela vai fazer um salário para mim, ela tem comércio, tem mercado. Entrou uma profeta dentro de casa e disse assim: mulher, não quero que tu invista R$1 na vida do meu filho, porque eu que chamei, e é eu que vou cuidar dele. Eu não preciso da tua ajuda para cuidar de quem eu escolhi. Irmãos, eu estou procurando essa profeta até hoje no encontro. Ô mulher, enquanto você lava os pés dos outros, vem aqui. Enquanto você lava os pés dos outros, Deus está levantando alguém para lavar os teus pés, para cuidar dos teus pés, para zelar dos teus pés. O Felipe passou em medicina, que é um milagre, sim ou não? Veio estudar aqui em Minas Gerais, Passos. Já está no 3º ano. Mas quando ele passou, e agora? Vamos arrumar um lugar para ele morar. 2.200 aluguel. República, 1.500. Nós não temos condição. E agora? O mais difícil aconteceu. E nós não podemos arrumar uma casa para o menino. Eu falei, filha, nós já oramos? Não, nesse propósito não. Então vamos parar o carro e vamos orar. Aleluia. Quem crê no Deus que cuida alguém, levanta alguém para lavar os teus pés. Parei na avenida de Passos o carro. Falei, Deus, isso aqui é o Senhor que está fazendo. E para muitos é a parte mais fácil arrumar uma casa, mas para nós está sendo a mais difícil. Nós não temos condição. Mas o Senhor que já abriu a porta da faculdade, o Senhor que já levou a nossa família inteira para Israel para ser batizado, este menino, e ele chorando atrás, arruma uma casa agora, Deus, porque o Senhor é o maior dono das imobiliárias que eu conheço. Quem crê no milagre? Na hora veio uma luz. Quem é o pastor daqui? Eu preciso falar com o pastor daqui. Olha como é bom ter a bênção do pastor. Peguei, coloquei num grupo de pregadores. Quem conhece o pastor de Passos, Minas Gerais? Logo veio um. Ah, o pastor Nivaí. Ah, é? Tem o número dele? Tem. Mandou para mim. Falei, pastor, eu estou aqui em Passos. Reginaldo Ribeiro. Ele falou, não acredito, você está aqui na minha cidade. Eu falei, estou aqui. Não, vem aqui na igreja. Cheguei na igreja. Pastor, vim pedir a bênção do Senhor. Meu menino vai estudar, vai congregar com o Senhor por 6 anos.
Só que nós estamos numa dificuldade. Qual? É que nós não temos condição agora de bancar 2.200 uma casa, tem que ter fiador, 1.500 uma república, com 15 cara, eu não quero isso. Ele falou, não é possível que está acontecendo isso. Começou a falar em mistério. Aleluia. Ele falou, meu filho, olha aqui, eu estou aqui há muitos anos e tem 3 anos que eu quero demolir um apartamento do fundo da igreja, mas nem uma hora dá certo. Uma hora a máquina da prefeitura quebra, outra hora a máquina não passa por causa dos fios. Aí este ano Deus foi do meu coração, reforma, 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 reforma. Eu reformei, coloquei ar-condicionado, frigobar, cama. O teu quarto está preparado. Enquanto você cuida do pé dos outros, Deus está cuidando dos teus pés. Deus está cuidando dos teus pés. Deus está cuidando. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Eu vim pregar uma mensagem para vocês. E eu não tenho nenhuma mensagem de receba hoje. Eu só tenho uma mensagem. E quem se interessar por ela, sai do teu lugar correndo. Eu estou pregando para uma geração que está colocando a bacia debaixo da torneira de Jeová. E a única bênção que eu tenho aqui hoje é que não vai faltar água na tua bacia. Quem entendeu, vem aqui correndo que eu vou te ajudar com uma oração. Mas venha correndo que a hora foi, a dupla louva. Eu estou sentindo Deus aqui. Deus está levantando lavadores de pés. Deus está levantando lavadores de pés. Deus está levantando lavadores de pés. Deus está levantando lavadores de pés e palavras. A torneira da graça está aberta. Deus quer capacitar vocês, moça. Deus quer capacitar vocês, rapazes. A hora é final. Eu falei com a minha mãe hoje de manhã. Ela disse, meu filho, pelo amor de Deus, prega que Jesus está voltando. Seja renovada. Seja renovado. Deus conhece a intenção do teu coração. O pregador só consegue levar a mensagem até o ouvido do ouvinte, mas do ouvido ao coração é o Espírito Santo, é Ele que está fazendo isso. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Você crê? Aleluia. Lavadores de pé. Santo. Lavadores de pé. Santo é o Senhor. Tem água na bacia. Poderoso. Tem água na bacia. Tem água na bacia. Tem água na bacia. Tem água. Olha aí. Olha a água na bacia. Olha aí. Ai, Santo. Santo Entendo, profano. é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Levante o seu rosto. Eu comecei com a Bíblia e vou terminar com ela. Eu não sei fazer aquele movimento que os pregadores fazem, mas esta mensagem vai ficar cravada no teu coração. Você vai ouvir barulho de águas a partir de hoje. Quando você olhar um mendigo, um moribundo sujo, você vai dizer, eu posso dar originalidade para ele.
Eu posso voltar ele ao estado original. É por isso que o diabo fica endemoniado de ver uma igreja com bacias de água. Eu leio o texto. Porque eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, façai vós também. Esta é a mensagem. Aí na nave, nos corredores, na galeria, você vai sair do teu lugar e vai dizer, pelo menos para 3 pessoas: bem-vindo ao ministério Lavadores de Pés.